Fala, rapaziadinha, tranquilo? Como é que vocês estão? Então, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre a final da Champions. Claro, não poderia faltar um vídeo falando da final da Champions. É a competição mais esperada da temporada europeia e por isso, obviamente, vai ter um espacinho aqui no canal. Real Madrid e Liverpool. Bem, eu já queria adiantar aqui de antemão que é uma final em que a história do Liverpool ser campeão não vai ser tão legal. Pelo simples fato de que eles acabariam estragando uma história das mais improváveis e legais de se escutar, de um time que passa por diversas dificuldades, se classifica contra o PSG fazendo 3 gols no segundo tempo, se classifica no Chelsea, contra o Chelsea somente na prorrogação, fazendo um belíssimo primeiro jogo e um péssimo segundo jogo, parecendo com que o time fosse morrer por diversas vezes e o Real Madrid não morre, sempre nos minutos finais acaba conseguindo a classificação. E essa história de ter passado justamente assim contra o PSG, o Chelsea e o Manchester City, 3 dos principais clubes, dos clubes mais influentes, dos clubes mais importantes e com grandes jogadores atualmente, engrandece ainda mais a chegada final do Real Madrid. O Real Madrid tomou 12 gols no mata-mata da Champions. Sim, 12 gols! 12 gols! E isso, por incrível que pareça, acabou não impedindo com que eles chegassem na final. Fazendo com que, por meio de diversas vezes, com situações improváveis, o Real Madrid conseguisse se classificar. Muito pelo peso da camisa e pela confiança que seus jogadores têm. Com grandes nomes brilhando, como por exemplo Benzema, o principal deles, Vinícius Júnior e Rodrigo, Modric, todos esses conseguiram desempenhar grande papel nessa classificação do Real Madrid. E por isso, e justamente por isso, o Real Madrid escreveria uma história incrível ao ser campeão, coisa que o Liverpool não faria, uma vez que passou pelas oitavas de final contra uma Inter de Milão já fragilizada desde a última temporada, perdendo seus principais nomes, como por exemplo Lukaku e Hakimi. Passando depois por um Benfica desestruturado, com uma troca recente de técnico, perdeu um dos seus principais jogadores, o Lucas Veríssimo, desde o início da temporada. Enfim, um Benfica que realmente não era grande coisa. E classificando também e tomando até um certo sufoco para o Villarreal, que é a sensação dessa Champions League, um time de uma cidade espanhola de 40 mil habitantes, que chega a uma semifinal de Champions League, jogando tudo que pode mais um pouco, e que se não fosse pela grande entregada, vamos dizer assim, do seu goleiro Rulli, poderia até mesmo chegar numa final de Champions League. Mas enfim, concordam comigo que esse caminho do Real Madrid é muito mais adverso e dá uma história de superação muito mais interessante do que o do Liverpool? Justamente por isso, o Real Madrid faria uma melhor história do que o Liverpool. Justamente por isso, o Real Madrid, por exemplo, tem minha torcida para essa final. Enfim, falando um pouco do jogo agora, temos um grande sentimento de revanche como um dos fatores do lado do Liverpool, principalmente incorporados em Mohamed Salah, que por diversas entrevistas já falou que quer jogar contra o Real Madrid, que queria o Real Madrid antes mesmo dele consagrar sua classificação contra o Manchester City. Eles querem o Madrid porque ele está ressentido desde a final de 2018. Esse é um sentimento muito pessoal dele, mas que, caso seja utilizado pelo Klopp, por exemplo, como um motivador, poderia inflamar um jogo justamente por esse sentimento de vingança. Talvez vingança seja uma palavra muito forte para os outros jogadores que não sejam Salah, mas por um acerto de contas contra o Real Madrid. Tudo isso somado a duas coisas que mudam muito o astral do time. A primeira, que é justamente o Liverpool ter perdido o título inglês da forma que foi na última rodada, com uma virada incrível do Manchester City para cima do Aston Villa, resultado que acabou fazendo com que o time da cidade de Manchester somasse um ponto a mais na classificação do que eles. Por isso eles acabaram perdendo a Premier League com um aproveitamento gigantesco, com mais de seus 95 pontos, quase 100. E dessa forma, por ser algo tão recente, no fim de semana passado,
pode afetar um pouco os jogadores para essa grande final. Seja pilhando eles, fazendo com que eles necessitem desse título mais, ou talvez abalando alguém. Isso é algo que pode mexer muito com o Liverpool, com o psicológico do Liverpool, uma vez que ele enfrentou uma campanha fácil durante toda essa Champions League até então. Diferentemente do Real Madrid, que foi campeão espanhol com imposição, que se classificou para a final da Champions com uma campanha duríssima, que faz com que eles consigam se motivar mais e mais ainda. O jogo não acaba enquanto o juiz não apita. Sabe, esse tipo de coisa? O Real Madrid tem de sobra motivação e determinação. Após passar por um caminho tão árduo, ele se sente preparado para tudo e todos. Justamente por isso, o Real Madrid, na minha opinião, chega até melhor psicologicamente para esse jogo. Agora falando sobre campo e bola, né? Uma coisa mais direta. O Real Madrid deve acabar entrando em campo com Courtois no gol, na direita Carvajal. Na zaga temos uma dúvida aí entre o Nacho e o Militão, e o outro zagueiro sendo o Alaba. Na lateral esquerda, Ferland Mendy. Um meio-campo composto pelo trio já consagrado, Casemiro, Kroos e Modric. E na frente deveremos ter o Rodrigo, um pouco mais pela direita, mas não tão avançado, um Vinícius Júnior mais agudo pela esquerda e Karim Benzema centralizado, criando e finalizando jogadas, arco e flecha. E caso não seja Rodrigo, deverá ser certamente Asensio, que tem uma característica de trazer um pouco mais por dentro essa bola. Já o Liverpool deve entrar com Alisson no gol, obviamente, Arnold na direita, Konaté ou Matip. O Konaté vem ganhando a titularidade nos últimos jogos, embora o Matip tenha feito mais jogos nessa temporada, e Van Dijk para fechar a zaga, juntamente com o lateral esquerdo Robertson. Um meio-campo composto pelo pilar defensivo Fabinho, o Keita, e resta aí uma dúvida entre o Henderson e o Thiago que está voltando de lesão agora. Nesse confronto temos vários duelos que seriam muito interessantes de se imaginar e que a gente pode até fazer umas previsões que podem acabar decidindo os jogos, decidindo essa grande final. Primeiramente, temos aqui um duelo pela defesa do lado direito do Liverpool e pelo ataque esquerdo do Real Madrid, que seria justamente um duelo entre Vini Júnior e Trent Alexander-Arnold. O Trent, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes laterais direitos, se não o melhor do mundo atualmente. Porém, ele nitidamente carece de algumas valências defensivas, coisa que, contra o Vini Júnior, que tem grande qualidade para atacar o espaço em velocidade e com dribles e com inventividade, ficaria muito difícil. O Trent ele é um grande lateral, principalmente considerando a parte ofensiva. Então, se o Klopp segurasse ele para que ele defenda apenas, ele estaria perdendo uma das grandes valências de um dos seus melhores jogadores. Justamente por isso, eu acredito que o Arnold vá sim atacar, vá sim avançar, vá sim criar amplitude pelo lado do Liverpool. E isso justamente criaria um grande espaço nas suas costas, que, se bem utilizado pelo Vinícius Júnior, pode acabar decidindo o jogo por um cruzamento, por um lance de inventividade ali pelo lado esquerdo do campo, que pode acabar fazendo com que o Real ganhe vantagem sobre o Liverpool, justamente pelo Trent não ser um grande jogador que consegue se posicionar para bloquear esses espaços tanto assim e impedir com que o adversário avance justamente no clarão defensivo que vai abrir ali com o seu avanço. E tudo isso talvez sobre muito pro zagueiro que estiver atuando pela direita do lado do Liverpool, seja ele Konaté ou Matip, uma vez que o Van Dijk prefere muito atuar pelo lado esquerdo. E sobrando isso pro zagueiro, seria uma grande forma de atrair dois jogadores na marcação para gerar espaços para o Real Madrid. Então esse duelo pode ser muito decisivo ali. Outra situação parecida, mas dessa vez pelo lado esquerdo da defesa do Real, é justamente o Salah, que está motivado, talvez até demais para essa decisão, buscando essa vingança, completamente determinado. Dessa forma, o Mendy, que é um lateral que, diferentemente do Arnold, tem qualidades mais defensivas do que ofensivas, teria sim que segurar um dos melhores do mundo, trazendo da ponta direita para dentro e conseguindo grandes finalizações, jogadas, armação, dribles, enfim, coisa que se tornaria muito difícil caso o Mendy
não tivesse uma qualidade boa de ocupação de espaço e de impedir com que o adversário entre nas suas costas, entre no espaço em que você está cedendo. Por isso, o Mendy vai ter que ficar muito atento com o Salah, que vem fazendo temporadas dignas de melhor do mundo, para tentar manter a defesa do Real segura. Uma vez que, se o Alaba tiver que se deslocar para fazer uma dobradinha no Salah, o Mané, que é agora um atacante central, graças à titularidade de Luiz Dias pela esquerda, vai conseguir abrir muito espaço para ele se infiltrar. É um atacante móvel como o Mané, infiltrando na sua área e com todo o poder de finalização que ele tem, na certa problema. Então, por isso, para que o Real Madrid consiga manter sua defesa consistente, o Mendy vai ter que dar conta de marcar. Um dos principais candidatos ao prêmio de melhor do mundo da temporada, que é justamente um Salah que estaria extra motivado para esse jogo. Assim como eu citei Luiz Dias, também vale destacar a entrada do Luiz Dias e as suas infiltrações, seus dribles, toda a sua qualidade que foi demonstrada nessa temporada, tanto no Porto quanto pelo Liverpool, pelo lado direito da defesa do Real, justamente contra o Carvajal, que é um lateral direito que tem característica de avançar bastante, mas tem uma boa recomposição. Então, o mesmo que eu falei pelo lado esquerdo se aplica pelo lado direito, com um pouco mais de inventividade dessa vez e menos poder de finalização. Porém, se a defesa do Real Madrid tiver que dobrar a marcação ali por aquele setor, pode ser fatal, uma vez que abriria a dupla de zaga e não deixaria uma sobra justamente no Mané, que é esse atacante móvel e que vem atuando centralizado para facilitar o jogo por diversas vezes. E todo esse ataque do Liverpool muda muito de posição. Gostaria de ressaltar também a dificuldade que o Van Dijk deve ter ao marcar o grande artilheiro Karim Benzema, que é o artilheiro europeu da temporada e que é o principal candidato ao prêmio de melhor do mundo, tirando gols da cartola de momentos em que ninguém esperaria, um voleio, uma oportunidade, uma criação de jogada brilhante. Enfim, o Benzema está em ótima fase e sendo um dos atacantes de maior classe do futebol mundial, de maior qualidade, com muitos recursos, o Van Dijk sim vai ter um desafio tanto pela frente para marcar, uma vez que ele é o principal zagueiro do Liverpool e o outro zagueiro pode, por muitas vezes, estar ocupado ajudando a fazer coberturas ali pelo lado direito da defesa do Liverpool. Enfim, na minha opinião, esse é um jogo que é um duelo em particular pela bola de ouro também, uma vez que se o Salah brilhar, ele pode sim passar à frente do Benzema nessa disputa, coisa que, se nenhum dos dois brilharem, eu imagino que o prêmio vá sim para o Benzema, uma vez que o francês foi muito mais decisivo nessa reta final de Champions League. Mas enfim, eu acho que dá Real. E vocês? Eu gostaria de saber também nos comentários o que vocês acham desse jogo, desse jogaço que vai acontecer. E eu espero ver vocês num próximo vídeo. Comentem se gostaram e boa final a todos. Falou!